paz do Senhor Jesus esteja no meu coração e no teu coração. Eu estou aqui para gravar a 17ª parte da nossa série Precisamos de Profeta. E o nosso tema hoje é o Profeta Fujão, parte 2. Quando fala do Profeta Fujão, você e eu lembramos de Jonas. E eu leio aqui no livro de Jonas, capítulo 3, no versículo 4, que diz: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Meus queridos, quando você olha Jonas, quando ele quis fugir para Tarsis, para não ir para Nínive, quando já dizemos isso no outro vídeo, é porque ele estava alimentado pelo ódio pessoal que ele tinha da nação inimiga. Por isso ele não quis evangelizar aquele povo. Na verdade, ele não quis evangelizar a Assíria, o povo inimigo do Senhor. Entretanto, após a experiência dele dentro do grande peixe, que ele esteve lá, dentro do ventre do grande peixe, aí ele vai simplesmente e recebe uma nova oportunidade do Senhor, para que ele vá à cidade de Nínive, e chega lá, ele começa a profetizar, chega lá, ele começa a andar em partes de Nínive, e dizendo desta maneira: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Seu desejo, o desejo do profeta, era presenciar um massacre em massa, uma condenação em massa. Consequentemente, ele foi e pregou o juízo do Senhor, que viria sem misericórdia. Então ele selecionou palavras sem o retoque da graça. O Senhor deu palavra para ele e ele não quis colocar uma graça na palavra. Ele saiu de presenciar aquele comportamento de ira, de querer ver o massacre em massa. Aí ele recebe uma palavra de juízo e ele não tenta enfeitar aquela palavra. Ele vai lá e entrega a palavra como o Senhor ordenou, querendo dizer: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Ele manda o alerta como o Senhor mandou. Palavras usadas pelo Senhor, foi o que Jonas disse, sem retocar, e converteu, queridos, uma cidade inteira. Calávia salamandala caia xarabalava subcalamandara sérvia. Por que você acha que a palavra pregada pelos mais eloquentes pregadores de hoje em dia consegue tudo coisas superficiais, parciais, muitas horas não duradoura, se bem que tem conversões que são genuínas e depois as pessoas têm que ficar procurando a maturidade da palavra, porque a maior parte dos lugares, focando o número, eles têm sido apenas um grande campo de evangelismo, grandes igrejas, grandes locais de evangelismo, vamos dizer, da primeira alimentação de leite. Não tem sido igrejas que vai fazendo crescer até ter um alimento sólido, mas ele vai lá e prega. O pregador mais dinâmico, é o pregador mais sábio, eloquente, no sentido de separar palavras. Se não tiver a manifestação do poder de Deus e a aprovação, vai ter resultados emocionais, impactantes, psicológicos de momento, mas depois na vida pessoal da ovelha não vai corresponder à necessidade dela verdadeiramente de uma ligação com o seu Criador, porque as palavras foram retocadas. É o momento em que você entender a calamandávia, que como Jonas pregou uma palavra vinda de Deus, olha, o ódio dele era para a morte em massa. Deus tirou a morte, mas mandou a oportunidade através de uma palavra de juízo que veria. Significa que muitas horas, senhores, Deus vai mandar palavras sem retoque para nós, mas é o Senhor amando a nossa vida. Muitas horas a palavra vai vir sem retoque, mas é para nos colocar na vida eterna com o soberano, com o Criador e com dos céus e da terra. O arrependimento genuíno não depende da minha retórica,
da minha maneira, como muito está dizendo, né? Não pode falar duro, tem que amar. O amor, senhores, tem que vir contra, porque o evangelho não foi feito a favor de ninguém de primeira mão. Foi feito contra. Olha, se você não se arrepender, se você não se entregar ao Senhor, se você não crer e não for batizado, você não será salvo. Existe um inferno. É pregado um evangelho. O evangelho, ele se torna a favor de quem obedece, de quem se arrepende e de quem se converte. Por isso, senhores, aqui eu tenho que te dizer que na verdade o arrependimento e a salvação é obra de Deus, cujos planos não podem ser frustrados, como falou Jó no capítulo 42, no versículo 2, aí em Daniel diz, e diante do qual ninguém diz o que fazes, 4:35, olha aqui, você que se acha ministro, ou é um ministro, porque tem muitos que se acham, e tem aqueles que são verdadeiros ministros. Lembra aqui, 4:35 de Daniel, e diante do qual ninguém diz o que fazes. Se você é um selecionador de palavras para o seu rebanho, retocando e não deixando falar como Deus quer, como se você estivesse olhando para Deus e dizendo, o que o Senhor está querendo fazer com o meu povo? Não, o povo não é teu. Deus mandou você ajuntar, fazer discípulo, ensinando, emoldurando. Ele mandou você e eu, palavra séria, fazer discípulos para Ele. Então a palavra que pregamos tem que ser como Deus falando e essas ovelhas ouvindo. Porque eu vou dizer para você uma coisa, se os lobos vêm para atacar as ovelhas, significa que não é só ovelhas que vai ouvir, mesmo ovelhas racionais, humanas, rebeldes. Todos vão ouvir, até lobos. Por que se levantava perseguição contra a igreja do Senhor? Por causa da maneira de pregar contra o pecado e a manifestação dos céus que vinha desfazendo as obras do diabo. É esta palavra que Deus manda aí para nós. Aleluia. Sueikéfia, nessa 10ª parte. Precisamos de profeta, parte a 17ª. O profeta Fujão, parte 2 é essa. Jonas foi pregar, não com sentimento de destruição em massa, porque a maior parte dos ministros tem sentimento de destruição em massa. Se você sair, eu não te abençoo. Mas não sabe ver se a palavra está apacentando, sustentando a alma dela. Sabe por quê? Porque a palavra de tais ministros é palavra retocada, e não palavra que vem do céu convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e que mostra que haverá um juízo, mas que mostra a justiça e que mostra o pecado, para que essa pessoa saia no reino de espírito das guerras e das garras do diabo. Em nome de Jesus, profeta, que você não seja fujão, que você não seja um retocador, mas que você seja o ministro da verdade, porque o que liberta é a verdade, em nome de Jesus. Retocador.